Ministério Ismael Gontijo. Milagres, o poder de Deus, a salvação. Seja transformado através da unção. E disse Faraó aos seus servos: acharíamos, por acaso, um homem como este em quem haja o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: pois que Deus te fez saber tudo isso, ninguém há em toda a terra alguém tão entendido e sábio como você. Então Faraó chamou a José de Zafenate Paneia, deu-lhe por mulher Azenate, filha de Potífera, sacerdote de On. E então saiu José por toda a terra do Egito. E José era da idade de 30 anos quando se apresentou a Faraó, rei do Egito. E saiu José da presença de Faraó e passou por toda a terra do Egito. E nos 7 anos de fartura, a terra produziu abundantemente. E ele ajuntou todo o mantimento dos 7 anos que houve na terra do Egito, e guardou o mantimento nas cidades, pondo nas mesmas o mantimento do campo que estava ao redor de cada cidade. E assim ajuntou José muitíssimo trigo, como a areia do mar, até que cessou de contar, pois ia além de todas as medidas. Meus queridos, esta é uma história extraordinária contada pela Bíblia, e ela narra a trajetória de um homem que era escravo. Ele foi humilhado, foi chicoteado, foi jogado numa prisão, foi injustiçado, seus direitos foram rasgados de todas as maneiras. Seu nome era José. Porém, Deus havia escolhido esse moço para uma obra específica. Mas Deus estava preparando José, e no processo de preparo precisava proteger José. Para proteger, Deus tinha que botar José numa cadeia, afastá-lo de tudo, para que ele não se envolvesse com o povo do Egito. Aprenda uma coisa, meu irmão: quando você, meu irmão, minha irmã, tem uma obra para você fazer, nem sempre sua vida é mamãozinho com açúcar. Nem sempre as coisas são fáceis para nós. Quando temos uma obra importante para fazer e Deus nos escolhe e nos capacita para fazê-la, a sua vida nunca vai ser moleza. Todas as pessoas importantes na Bíblia, elas passaram por grandes momentos de dificuldade quando andavam com Deus, e Deus as preparava para o momento delas aparecerem ao mundo. José foi escondido por Deus dentro de uma prisão por 10 longos anos, porque José era o homem mais importante do planeta na sua geração. Não era Faraó, era José. Quando José aparece, a Bíblia conta que ele é levado diante de Faraó para interpretar os seus sonhos. Nós todos conhecemos as histórias das vacas gordas, vacas magras, trigo bom e trigo seco, e depois tem todo aquele desenrolar da história. E nós sabemos que Faraó ficou espantado com a exatidão do que José disse, espantado com as ordens que José deu para poder proteger o Egito e a terra, e de toda a estratégia que José falou a Faraó para poder preparar Faraó para o caos. Nós conhecemos a história, nós sabemos como José interpretou aqueles sonhos, e ele disse a Faraó o que deveria fazer para não passar fome e não deixar seu país morrer de fome. Então a Bíblia nos narra que José é trazido da prisão 10 anos depois, longos anos de cativeiro, de tristeza, porém longos anos de caminhada com Deus. Aprenda uma coisa, meu irmão: Deus só confia em você depois que você confiar nele. Nós não conseguimos confiar no Senhor muito facilmente, principalmente nos dias dos dramas. Quando a depressão chega em casa, quando o câncer chega, quando a dor chega, quando a doença chega, quando o dinheiro acaba, quando o emprego some, quando os amigos desaparecem, quando a família não ajuda mais e ninguém tem mais o que escutar de você, porque você torna-se um problema e ninguém mais confia em você, meu irmão.
Nesses tempos de angústias, é quando você está sendo preparado para andar com Deus. É quando Deus começa a preparar você para um grande projeto. Lembre-se, gente que nasceu em berço de ouro e nunca passou por nenhuma dificuldade, nunca vai conhecer a Deus. Porque Deus sempre leva os seus filhos para um lugar afastado e difícil, aonde ele aprende a conhecer o Senhor. Então a Bíblia diz que José é trazido diante de Faraó, e Faraó lhe conta os sonhos e ele interpreta e dá as ordens. Naquele momento aparece o homem José. José era o mesmo que estava na prisão. Ele era o mesmo homem, o mesmo filho de Deus, que era na prisão o administrador e passou a ser o administrador de Faraó. Quando José se apresenta a Faraó, começa a manifestar-se sua unção ali, pastor. E a unção de José era tão poderosa, tão espetacular, que o mundo percebeu. Olha o que Faraó fala dele: por acaso acharíamos um homem como este, no qual há o Espírito de Deus? Meus queridos, o grande problema hoje é que o mundo já não vê em nós o Espírito de Deus. O mundo olha para nós, crentes, com uma desconfiança muito grande. O nosso evangelho está sendo vendido barato por qualquer moeda. Nossas unções são vendidas baratas por qualquer mercenário que anda por aí tentando arrancar dinheiro do povo. Nosso evangelho está sendo, entendeu, se transformando numa enfermidade social, onde o povo não quer nos ouvir mais. Mesmo que você fala que tem milagre, o povo não vem. De graça o povo não vem, sabe por quê? Porque o povo não confia em nós. Porque o nosso evangelho está sendo agredido e vilipendiado por um bando de picaretas por aí, que estão ganhando dinheiro à custa do evangelho de Jesus, esse evangelho poderoso, caríssimo, que foi conquistado naquela cruz a duras penas, com sangue derramado. Mas esse povo está se aproveitando do evangelho, ganhando dinheiro e humilhando o que nós cremos. O mundo já não confia mais nos crentes. O mundo já não confia mais nos pastores. Quando você fala que é pastor, o cara diz: pastor, se eu souber essa dificuldade, né, pastor? Pastor, hein? Quando você fala que é pastor, que rapaz, estou pensando em montar uma igreja para ganhar o dinheiro. Eles acham que nós estamos aqui por dinheiro. Eles acham que só queremos a grana que você tem, o pouco de dinheiro que você tem no bolso. É por isso que eu não aceito dinheiro. Não quero teu dinheiro, não preciso da tua grana. Olha o que Faraó diz de José: por um acaso acharíamos um homem como este, no qual há o Espírito de Deus? Sabe como é que você conhece o ungido de Deus, querido? Quando você percebe nele o Espírito de Deus. O Espírito do Senhor tem que estar sobre você, para que o Senhor te escute. E você não consegue fazer campanha de troca com Deus. Ele não troca nada, Ele não vende nada, tudo que você tem já é dele. Se Ele quiser tomar, você está no sal. Faraó olha para José e vê em José um grande homem de Deus. Aprenda uma coisa: quando você quiser alguma coisa de Deus, o mundo tem que ver Ele em você antes dele te perguntar alguma coisa. Antes de Deus vir buscar alguma coisa de você, o mundo tem que ver o Espírito dele em você. Amém? Então a Bíblia diz que José começa a ministrar para Faraó e diz a Faraó tudo que Faraó tem que fazer. Queridos, somos nós que temos que dizer ao mundo o que o mundo tem que fazer. Por que o nosso país está nessa tragédia toda? Porque não tem um homem com autoridade para se levantar e ir lá naquela presidente, dar um de dedo na cara dela e dizer: o Senhor mandou dizer para você fazer isso, 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 isso. Cadê os deputados que nós colocamos lá? Todos envolvidos em falcatruas, entendeu? Tentando ganhar algum dinheiro. Ninguém tem autoridade para caçar essa mulher. Estamos numa situação terrível. Já perdemos R$1 trilhão da nossa riqueza. Nós estamos sem dinheiro, o país está quebrando e não tem uma pessoa com autoridade, um homem que nós colocamos lá com autoridade para chegar e dar um de dedo nela. Sabe por quê? Porque não veio o Espírito de Deus nos homens que estão lá.
Isto é uma tragédia, quando o mundo não vê o Espírito de Deus em nós. Olha no que deu essa conversa de Faraó com José. O Senhor diz que Faraó disse assim: bom, já que Deus te fez saber tudo isso, ninguém há tão entendido e sábio como você. Queridos, sabe qual é o segredo da prosperidade? Qual é o segredo da riqueza, pastor? É quando as pessoas veem o Espírito de Deus em nós, o Espírito de sabedoria em nós. Nós somos os filhos de Deus que carregam sabedoria em seus corações. Nesta noite eu vou ministrar isso a vocês e vou ensinar isso a vocês. Se vocês pensam que isso é difícil, não é. Crer no milagre é tão simples quanto crer na riqueza. A Bíblia diz que Faraó chamou José e deu a ele o nome de Zafenate-Paneia. Zafenate-Paneia significa Salvador do mundo. Queridos, quando o mundo ver o Espírito de Deus em nós, nós passamos a ser a garantia do mundo. Olhem para as igrejas, olhem para o Evangelho. O Evangelho está sendo envergonhado por um bando de bandidos, por gente que está vendendo nossa fé de graça por um monte de moedas. Eles querem um pouquinho de dinheiro. Não é isso que vale. Se você tem a unção de Deus, você fica rico sem precisar pedir dinheiro para ninguém. Faraó chamou José de Zafenate-Paneia e deu-lhe por mulher a Asenate. A primeira coisa que Deus dá para um homem ou para uma mulher, para o homem primeiro, quando ele quer abençoar o homem, é uma mulher que presta. Que a pior coisa do mundo é você ter uma mulher ruim, não é não, pastor? O maior presente para um homem ungido de Deus é uma grande mulher. O melhor presente para uma mulher ungida de Deus é um grande homem. Vocês veem as pessoas fracassando porque elas casam mal, casam errado, casam com pessoas que não cumprem de Deus o propósito na vida delas. Querido, se o seu projeto é pequeno, você tem que viver uma vida pequena. Se você pensa pequeno, você vai ser pequeno, vai viver pequeno, vai comer pouco e ruim, vai viver pouco e ruim. Todos nós olhamos para a Bíblia e olhamos os grandes homens de Deus e olhamos, tudo rico. Todo mundo acha que é por causa do dízimo. Não é não, é porque obedeciam e o mundo via o Espírito de Deus neles. Hoje, a maioria dos crentes que eu conheço, ele dá o primeiro passo fora da porta, já vira ímpio. Chega no serviço, ele trabalha igualzinho o ímpio, ele é malandro e mentiroso igual o ímpio. O mau testemunho dele é pior do que o não crente. Quantas vezes você chega nas empresas e a pessoa diz o seguinte: eu não gosto daquele cara, ele se diz crente, mas ele é bandido, ele é mais mentiroso que todo mundo, é fofoqueiro, ele rouba, faz falcatrua. Gente, o mundo tem que ver em nós, não é isso, tem que ver o Espírito de Deus. Sem o Espírito de Deus, não venha buscar prosperidade, fica na sua casa. Então a Bíblia diz que José ganhou a Asenate, deveria ser uma gata, né? Pensa, porque filho de Deus não pode casar com mulher feia, amém? Esse homem recebe um presente de Deus, que é uma grande mulher. E aí, se vocês olharem ali, ele recebe o anel de Faraó, o anel de honra no dedo, entendeu? E Faraó diz: você manda aqui, você é o dono de tudo, faz o que você quiser. A Bíblia diz que ele fechou o xiringuito, fez um churrasco e foi para a festa. Acabou, é ou não é? Olha para o texto para você ver. A Bíblia diz que José, querido, saiu por toda a terra do Egito e foi trabalhar. Aprenda uma coisa: quando Deus abençoar você, trabalhe. Deus não abençoa quem recebe Bolsa Família. Está pensando que não? Bolsa Família é um atestado de miséria, é um atestado de pobreza. Se você recebe Bolsa Família, você está dizendo para a sociedade, para o governo, para Deus, para você, para a igreja, para o Espírito Santo e até para o capeta que você é miserável. Quem é que dá conta de que viver com a miséria daquela? Ninguém. Então, meu irmão, minha irmã, se você recebe Bolsa Família, vai lá e devolve esse trem segunda-feira.
Fala, não preciso disso não, que eu não sou miserável. Amém? Amém. Tem alguém aqui que recebe Bolsa Família? Não. Depois dessa ninguém mais, né? Deus me livre. Mesmo que receber, vai ficar quietinho. Eu cheguei numa igreja dias atrás. Bom, eu vou passar hoje de meio. Cheguei numa igreja dias atrás. Veio uma senhora e falou assim: ai, pastor, ó, graças a Deus, eu fiz uma campanha na igreja. Irmã, aleluia, irmã, glória a Deus, fez campanha. Campanha para quê, menino? Eu já sou meio cabreiro com as tais das campanhas. Você não precisa de fazer campanha, meu irmão. Você precisa de obedecer. Obedece, entendeu? Esquece campanha. Na Bíblia ninguém fez campanha. Não sei de onde eles tiraram esse negócio. Faz campanha de rasta corrente, faz corrente, campanha, não sei o que, dá envelope, não sei das quantas, flor ungida, azeite de Israel, areia do deserto, água do Jordão. Vai pro inferno, pô! Pelo amor de Deus, para de ser estúpido. O Espírito Santo não precisa disso. Obedece e enriquece, meu filho. Amém. A mulher chegou e disse: pastor, aleluia, glória a Deus. Siri canta balalaica, já falou em língua, já inventou um monte de coisa. Fiquei olhando para ela e disse: e? Eu já não gosto muito dessas histórias, a minha paciência é pouca com o trem. Aí as pessoas pensam que eu sou meio enfesado, mas não sou, mas não é, desculpe. Ela disse: pastor, eu fiz campanha na igreja e consegui. Consegui meu vale gás, consegui o vale leite, consegui a isenção, eu assinei na prefeitura atestado de pobreza, consegui livrar água e luz e IPTU. E agora estou recebendo 2 Bolsa Família. Falei: minha irmã, essa grana toda, essa fortuna toda, dá a quantia admirável de quanto? Pastor, é o seguinte, na economia, o senhor sabe que sobra aqui uns 210 real. Falei: minha irmã, a senhora é uma pobre, miserável, idiota, burra, de doer, porque filho de Deus não recebe Bolsa Família, filho de Deus não mente na prefeitura, que é pobre, que não pode pagar água e luz. Deixa de ser burra. Aí, pastor, você não pode falar assim: eu posso, ué. Eu posso, porque o idiota aqui está pagando tudo isso aí para a senhora. Sou eu que estou pagando para a senhora. A senhora acha que está bancando a esperta? Tem alguém para pagar e sou eu que estou pagando. Nós tudo aqui estamos pagando todas essas micharias da senhora aí. A senhora é tonta. A senhora, se viesse diante do Espírito Santo, diz: me dá um trabalho para ganhar 2.000 reais, só não precisa dessas misérias, só vai morrer na pobreza. E o que é que eu faço, pastor? Vai lá e desmente tudo e não quer mais Bolsa Família e diz: estou pronta para trabalhar. A senhora é uma mulher forte, gorducha desse jeito, que estava gordona, gorducha desse jeito, está precisando de trabalhar para poder emagrecer. Ela ficou brava. Ficou brava. Ela ficou brava porque eu chamei ela de gorda, o resto ela aguentou. Eu chamei ela de burra, idiota, ela aguentou. Mas a mulher, quando você chama ela de gorda, meu irmão, se arrumou confusão. Pensa numa confusão bruta. Ela ficou brava demais, pastor. Quando eu falo as coisas, quando o Espírito Santo fala coisa, eu estou nem aí. Se você não gostou, não come mesmo a próxima vez, que eu não como na sua casa, eu não te conheço e daqui a pouco eu vou embora. Mas o recado foi dado, então obedece. Quando foi à noite, ela chegou chorando, chamou o pastor, fez o quê? Fez aquele escândalo e tal. Aí o pastor falou: o que você falou com a mulher? Eu falei que ela é burra, tonta e gorda. Credo, pastor. Eu falei assim: e ela é o seguinte, é ladra também, que ela está roubando e mentindo aí, está ficando essas bicharias. Ela falou assim: é verdade e tal. Ela veio na igreja para fazer campanha, para conseguir todas essas coisas. Pô, conseguiu. É para fazer essas mentiradas, ela não precisa fazer campanha não. No outro dia ela foi lá e falou: pastor, o senhor quer saber? O senhor tem razão. Eu vou lá acabar com tudo isso e vou arrumar um emprego. Uma semana depois ela estava arrumando um emprego, ganhando 1.600 reais. Gente, o problema é que Satanás nos engana para pensar pequeno, viver pequeno, arrastando uma vidinha pobre, e aí você tem que fazer campanha mesmo. Aí você tem que vir fazer projeto de vida, entendeu? Para dar as micharias, para ver se o Senhor te abençoa. Para com essas histórias. Se você é ungido de Deus, Deus abençoa e enriquece você. Eu fiz um acordo com Deus o seguinte: Senhor, é que teve todo um lance aí que eu tive diante da Suprema Corte de Deus. Eu estava em Frankfurt e o Senhor diz: volta para o Brasil que você vai fazer
um ministério para mim, ministério evangelístico como você quer, você se preparou. E se você for, eu vou te dar o ministério evangelístico que você está pedindo. Falei, bom, o senhor quer que eu vá diante da Suprema Corte? Para quê? Falou, o Espírito Santo falou, é que vão tratar de vários ministérios e um deles é Ismael Gontijo. Esteja lá, se você não for, você vai perder. Peguei o avião e vim ao Brasil. Aí tem todo um envolvimento e tal, e eu estive diante da Suprema Corte, eu escrevi 3 páginas, entendeu? E li diante da Suprema Corte, e falei, e depois o Espírito Santo voltou 10 dias depois e disse que a Suprema Corte tinha decidido por mim, e tudo que eu falei ele ia cumprir, que eu não precisava de ganhar dinheiro de igreja, que ele iria me deixar rico sim, mas todo o dinheiro era para o ministério, que eu não precisava de dinheiro para mim, precisava só para o ministério. Eu disse amém, aleluia, glória a Deus. Se cantas e balalaica se você quiser, e pode falar até em língua se você quiser, tudo certo. Uma semana depois ele me levou numa igreja e eu recebi uma unção de escrever livros. E de lá para cá eu escrevi mais de 50 livros, e livros assim incríveis. O que impactou mais o fato de eu estar aqui é que o pastor tem ouvido os meus livros e tem pirateado os livros aqui e dado para várias pessoas. Eu sei, o bicho é um pirateiro, os bichos. Não, você está pensando, o pastor aqui é só pelo sangue, é só na piratagem, e ele é bom no computador, e ele tem umas máquinas pirateiras lá na casa dele, está pensando. Mas eu nunca pedi para o Espírito Santo dizer eu quero ganhar dinheiro com livros. E ele está me fazendo ganhar dinheiro com esses livros. Mas por quê? Eu abençoo vocês primeiro. Eu venho e trabalho para o Senhor aqui e deixo ele trabalhar para mim lá. O segredo é, enquanto eu trabalho para ele, ele trabalha para mim. Se você fizer esse acordo com o Espírito Santo hoje, você não vai precisar mais se preocupar com grana. Você trabalha para ele aqui, você trabalha para a igreja, você dá sua vida à igreja. E vou dizer uma coisa, você não se preocupa com dinheiro não. O dinheiro é tanto que o que você dá para a igreja, entendeu? Não te faz falta, pelo contrário, você tenta ficar pobre e não dá conta. Mas não é porque a igreja está tirando dinheiro, é porque você tem amor por ela. Olha o que acontece com José. Quando o Espírito do Senhor está sobre alguém, acontece assim. José saiu e foi andar sobre toda a terra. Você sabe o que José foi fazer? Ele foi abençoar a terra do Egito com a presença dele. Quando o Espírito de Deus está sobre nós, quando você entra na sua empresa, ela é abençoada, você entra na sua casa, é abençoada, você toca no seu filho, é abençoado, ninguém fica doente. Gente, na minha casa ninguém fica doente, no meu ministério ninguém fica doente. Sabe quanto eu pago de plano de saúde por mês? Nem um centavo, nunca tive plano de saúde, não pago INSS, nunca fui no SUS, não gosto de SUS, detesto o SUS, detesto o remédio e detesto o médico. Porque os médicos não acertam uma comigo. Eu não sei se eles acertam com vocês, mas comigo eles nunca acertaram, porque eu nunca fui lá. Mas eu sou acostumado a ministrar nas igrejas. As pessoas dizem, rapaz, eu fiz um diagnóstico, deu uma coisa, fui no outro, me deu outra, foi no médico, deu outra, foi no médico, deu outra. Final das contas o médico entendeu, disse que eu estava com gripe. Mas todos eles te dão remédio, eles não sabem o que é, mas te entope de remédio, e lá vai você gastar dinheiro. Se eu perguntar aqui, das pessoas que não foram curadas ainda, se eu perguntar quanto que você gasta de remédio por mês, é muito mais do que você dá para a igreja de dízimo, muito mais do que você gasta contigo. Quando a Bíblia conta que José andou por todo o Egito, a presença do homem, da mulher de Deus, abençoa o lugar onde ele está. José abençoou o Egito de tal forma, que é o que diz aqui no versículo 47, a terra produziu abundantemente. Por quê? Porque José, o ungido de Deus, estava pisando nela. Quando você é ungido de Deus, onde você toca, ou o que você faz, ou o que você fala, vira lei no mundo espiritual. E comigo é assim, o que eu mando tem que acontecer, entendeu? Tem que acontecer. Passou por toda a terra do Egito, e ele, com a presença, sua presença, ele fertilizou toda a terra do Egito, porque a unção de Deus traz vida para o lugar onde você está. É por isso que as empresas onde vocês trabalham vão mal. Por quê? Porque você não tem noção que você tem que abençoar aquela empresa. Os seus pés, suas mãos, quando tocam na empresa, ou na sua empresa, ou no lugar que você trabalha, abençoa o lugar. Olha isso aqui. Então a Bíblia diz que José ajuntou mantimento 7 anos. Olha a unção do homem. Qual era a unção de José? Ele tinha uma unção de administração, pastor, que era um espetáculo. Ele juntou 7 anos, 20% de um país,
E durante 7 anos, outros, ele sustentou o mundo inteiro com aqueles 20%. O homem era gênio? Não, ele era ungido. A unção dele fez com que o Egito enriquecesse. Por que nós não somos assim? Porque o Espírito do Senhor não está sobre nós. A Bíblia diz que ele fez todo o trabalho de guardar, e no versículo 49 a Bíblia termina assim: e assim ajuntou José muitíssimo, presta atenção, José ajuntou muitíssimo trigo, como a areia do mar, até que pararam de contar. Queridos, quando a unção de Deus está sobre você e a riqueza vem, você para de contar, mas não para de juntar. Você para de contar, mas não para de trabalhar. Você para de contar, mas não para de enriquecer, porque o Espírito de Deus te deixa cada dia mais próspero. O que José estava fazendo? Ele estava obedecendo a Deus. Quando você obedecer ao Senhor, e nesta noite eu vou ensinar isso a vocês, quando eu descer daqui, quando você obedecer ao Senhor, tudo o que você tocar será próspero. Tudo o que você tocar terá poder de Deus. Olha o que a Bíblia diz: até que eles pararam de contar, pois ia além de todas as medidas conhecidas. Assim, queridos, é a bênção de Deus para nós quando estamos debaixo do Espírito de Deus. Você precisa ser ungido de Deus, e nesta noite eu espero que você leve uma unção para casa. Eu vou oferecer aqui mais de 200 unções, você vai escolher uma. Essas unções serão para você trabalhar para o Senhor. Assim como Deus me deu uma unção que eu estou exercendo aqui agora, exerci ontem à noite, vou exercer logo depois. Assim como o Senhor me deu, eu espero que vocês exerçam também. Não é para ser pastor não, são unções diferentes que não tem nada a ver com isso. E quando vocês saírem daqui e começarem a trabalhar para o Senhor, vocês vão entender como gênios vocês vão virar. Vocês vão ficar inteligentíssimos, porque a unção de Deus vai ensinar vocês a fazer as coisas. Então vocês serão poderosamente prósperos. A igreja precisa de ser próspera. O mundo precisa que nós sejamos prósperos. Você precisa de bênçãos que vão além de todas as medidas. É assim que você quer? Medidas, queridos, nós não podemos colocar medida na bênção para nós. Eu não ponho. Quanto mais vier, melhor para mim. Eu não tenho medo de riqueza, mas também não tenho medo de trabalho para o Senhor. A maioria de vocês, se eu perguntar agora o que faz para o Senhor, para justificar que o Senhor te abençoe financeiramente, nenhum de vocês vai dizer coisa alguma, a não ser os pastores, evangelistas, obreiros aqui, que alguns fazem. Até obreiro muitas vezes faz coisa nenhuma. O Espírito Santo te pergunta: o que você faz para mim para justificar eu te abençoar financeiramente? E você engasga, mas não diz, porque você não faz nada. Nesta noite você vai levar o que você vai fazer. O Espírito Santo vai cobrar de você fazer, e você pode cobrar dele o enriquecer. Eu sou rico porque o Senhor me faz rico. E riqueza, gente, não é só dinheiro. Prosperidade tem um monte de outras coisas. Mas uma coisa é: se você não tiver dinheiro, você não vive bem. Amém? Fique de pé. Naquela multidão só ele tinha cruz, a fim de perdoar o meu pecado. E eu não fui capaz de defender sua dor, sabendo que fez tudo por amor. Terrível sobre si Jesus levou, enorme diferença o mundo fez.
direção, rogando